Olá, meus caros. Vamos falar do Natal bíblico, do Natal à luz do Evangelho, do nascimento de Cristo. Texto base, São Lucas 2, versículo 6 em diante. Vamos ler o texto sagrado. Deus os abençoe, boa noite. Meus irmãos que vai chegando aí, já vai deixando seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, São Lucas 2, 6 em diante. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, Maria, obviamente, e deu à luz a seu filho primogênito, o primeiro. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, ou Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu, com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, para o céu disseram os dois pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Acho que até aí já está bom. Então nós estamos aqui diante da narração do nascimento do Deus encarnado, do Verbo que se tornou carne e habitou entre os homens, do Cordeiro de Deus, do Salvador, do Deus é conosco, já que o nome dele também poderia ser chamado de Emanuel, do Conselheiro, do Justo, do Santo, do Pai da Eternidade e do Príncipe da Paz. E ao nascer Jesus, obra, obviamente, do Espírito Santo, não houve o coito carnal, o coito como conhecemos, apesar de muitos divergirem disso, e dizer que a Bíblia foi adulterada até nesse sentido. Isto não é verdade, até porque Deus tem poder de fazer coisas maravilhosas nesse sentido. Outrora, faz muito tempo, eu vi uma notícia, pode ser que não tenha veracidade, né? Mas na notícia aparecia que uma menina de 3 ou 4 anos, uma menina, dava à luz do nada, do nada. Foram comprovar, analisar ela, se ela tinha perdido o ímã, né? Se ela teria sido abusada, se ela teria então já uma, vamos dizer assim, predisposição para engravidar, né? Engravidando de uma maneira prematura, e descobriram que era uma anomalia e que não houve coito. Se pode acontecer uma coisa desta, por que não pode acontecer a obra do próprio Espírito Santo? É para pensar. E aí muitos, às vezes, usam essa notícia para dizer que poderia ser um maligno, etc. Enfim, não cabe nós falar acerca disso aqui, mas o fato é que Jesus, nós temos que crer nisso, que Jesus nasceu de uma virgem que estava desposada com José e que, de fato, não tocou em José, ou ele não tocou nela. Era santa, pura, virgem, e o menino Jesus foi feito, portanto, de obra do Espírito de Deus. E Deus se transformou em carne. E a Bíblia diz para nós acreditar em Jesus, tanto em carne como em espírito, que ele nasceu de carne, sangue, osso e espírito. E que tem, portanto, duas naturezas, a espiritual e a natural. Bom, deixando isso de lado. Então, Jesus nasceu.
Aqui é o Natal de Jesus. A palavra Natal quer dizer nascimento. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Os anjos falaram com os pastores que cuidavam das ovelhas, eles foram ver e constataram, viram com seus olhos, de fato, que o menino Jesus teria nascido. A Bíblia nos fala que no sexto mês o anjo Gabriel, sexto mês, se nós formos trazer a miúdos para hoje, seria em junho. Coloca 9 meses de uma gestação em março. O que quer dizer isso? Que provavelmente Jesus, de fato, nasceu foi em março e não dia 25 de dezembro. Ou há alguns que divergem que ele teria nascido em junho, ou teria nascido em outubro, porque também tem a questão da friagem, ou seja, do inverno. Quando aqui no Brasil, por exemplo, é inverno, lá é verão, e quando lá é verão, aqui é inverno. Então, tem que se atentar pela narração. Mas muitas pessoas chegam a afirmar que Jesus, teólogos, nasceu em março. E o dia 25 de dezembro era exatamente o dia de um deus pagão. Era um dia do deus Sol, se não me equivoco. E eles pegaram isso e colocaram como fosse a data do nascimento de Jesus. Quem? O catolicismo. Quem? Possivelmente Constantino, que sabia muito das outras religiões pagãs e que fez uma miscelânea de doutrina, etc. Então, possivelmente, essa data foi estipulada por conta desse conhecimento de Constantino. O fato é que já está comprovado que é de origem pagã. E é bom falar acerca disso. Mas o verdadeiro Natal, eu quero ser simples e já direto, sem muitas delongas ou rodeios. O verdadeiro Natal é simbólico. Nós não precisamos mais comemorar o Natal, mas sim a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Inclusive, tem muitas religiões, principalmente o Oriente Médio, me parece que até o islamismo, que eles costumam, de fato, dar mais valor à morte da pessoa do que o seu nascimento. Isso já é, inclusive, do Evangelho. Se você for perceber a questão de Jesus, principalmente, e até mesmo no Velho Testamento já tinha alguma pincelada disso, quando Salomão chega a dizer em Eclesiastes que, de fato, é bom o sujeito ir para a casa do luto, dar valor ao lugar de luto, do que a casa de muitas festas, porque onde há luto há reflexão. Mais ou menos assim, né? Não é exatamente nessas palavras, mas dá para entender assim. Então percebe-se que tanto em Cristo Jesus, quanto até mesmo, vamos colocar um pouco na tradição judaica, ou pelo palavreado, ou pelas palavras do próprio Salomão, dá para inferir isso, que o importante é a morte. Paulo chega a exaltar isso ao dizer que o viver é Cristo e morrer é ganho. Isso para nós. E que em Cristo Jesus nós temos vida eterna, ressurreição, etc. Então, agora em Cristo Jesus, que já não é mais o menino Jesus, que já não é mais o homem, e já não é mais o Deus encarnado, cultuar esse dia de Natal, ou celebrar uma datação da sua criação ou vinda na Terra, é insignificante, pouco importa. Porque o que já passou, já era. Já faz mais de 2000 anos. Ainda que também há erro na datação, muitos que ainda dizem que vai fazer 2000 anos, pelo menos da morte de Cristo. Mas enfim, pelo menos da seu nascimento já deve ter passado 2000 anos. Então, pouco importa. Não, vou cultuar o menino Jesus, vou fazer o presépio do menino Jesus, vou fazer a árvore, colocar o presépio, o pisca-pisca,
Eu vou colocar o Papai Noel, os Três Reis Magos, etc. E vou, inclusive, instruir o menino ou a menina, a criança, no caminho errado de cultuar um paganismo, de cultuar um Natal que não é Natal à luz do Evangelho. É Natal de acordo com o comércio, de acordo com a cultura, o costume dos povos ou do povo, e principalmente uma tradição da religião católica. A religião de Deus, que não é dos homens, que não é católica, que não é protestante. Pasme, você não sabe, mas existem sim igrejas protestantes que comemoram o Natal igual à igreja católica. Uma delas, por exemplo, a luterana, Martinho Lutero, e tantas outras, inclusive até algumas pentecostais. Né? Nós vimos há um tempo atrás o senhor Silas Malafaia dizendo que não tem nenhum pecado em montar uma árvore de Natal, um pisca-pisca, um presépio, Três Reis Magos, Papai Noel, não tem nenhum problema se miscuir com esse paganismo todo. Eu vejo que não tem problema, né, já que nós estamos numa sociedade livre, numa democracia, utilizar desse simbolismo no comércio para atrair os clientes. Não vejo problema, porque é um costume. Agora, a sua própria casa, você tem que ser sacerdócio da sua própria casa, o sacerdote da sua própria casa, cultuar isso, sabendo que à luz do Evangelho, o Natal que devemos comemorar não é esse, é um outro, que já já eu vou falar, é lamentável. Então você vê como estão esses pastores. A vida espiritual, principalmente desses. Então, voltando aqui, Natal. Natal, nascimento, não é mais necessário comemorar, como a tradição católica comemora e o costume, mas sim comemorar o nascimento de novo, a nova criatura. Quando aceitamos a Jesus Cristo, passamos a ter a adoção de pai, né, ou ter um pai adotivo que é Deus e um irmão, por ter aceitado Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você aceita Jesus, você automaticamente está deixando Cristo a florescer em você, ou ressurgir em você, crescer em você, nascer em você, desabrochar em você. É nesse sentido simbólico. Por isso que eu fiz um comentário, né? Hoje eu de uma boa pedalada de mais de 50 quilômetros e estava num determinado lugar, tinha lá os enfeites, as representações, e eu fiz a comemoração. Eu não vou lá atacar, também isso é uma falta de respeito com quem pensa diferente e com tradição, não vou lá atacar, não vou lá vilipendiar, falar que o diabo, não. Tem muitas outras coisas que é do diabo, que é até muito mais perverso do que simplesmente aquele símbolo. Né? Ainda que se você cultuar aquele símbolo, realmente pode configurar coisa errada à luz do Evangelho. Mas eu falava que o Natal é muito mais do que representação e do que estipular uma data. Ele, de fato, é nascimento. Ele é, de fato, nova vida. Vida cristã, salvação. É isso. Né? Então, não precisa. Se você já nasceu de novo, se você já não é mais aquela velha criatura, você foi resgatado do pecado, saiu, de fato, aquela vida moribunda ou até mesmo morta, agora você reviveu em Cristo Jesus, esse configura o nascimento. E isso você deve comemorar a cada dia. Tem que dar glória a Deus por isso, por ter nascido de novo, ter sido regenerado, transformado, por ter alcançado a misericórdia de Deus, a salvação, a vida eterna, o gozo, a paz, o Espírito Santo sobre a nossa vida, os dons, enfim, por ter, então, a luz do Evangelho resplandecido sobre a vossa cabeça, sobre você. É isso, é o verdadeiro Natal. Que não é no dia 25 para nós comemorar, é comemorar todo dia. O cristão salvo,
temente ao Senhor, que segue a Cristo, as suas pisadas, a sua doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, ele está feliz, radiante, todo dia, cantando e cantarolando glórias a Deus e dando, né? Porque de fato ele nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, esse é o seu Natal. É o Natal de Cristo. Você nasceu, eu, por exemplo, nasci de novo, esse foi o meu Natal, no dia 29 de janeiro de 2005. É o Natal. Eu comemoro não a cada ano, mas a cada dia, dando glória a Deus, agradecendo, louvando o seu nome. Então, de fato, é isso que a gente tem que fazer. Porque o Natal, como comércio, como um costume, e de acordo com a tradição católica, isso é paganismo. Isso é totalmente fora do preceito de Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Mama amomério. Ok, glória a Deus, verdade. Então, esse é o nascimento de novo. E agora, o que você tem que fazer? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E agora, o que você tem que fazer? Crescer em estatura, em amadurecimento, em evolução na fé. Se você continuar se alimentando da palavra, se os cristãos continuarem se alimentando da palavra, vão crescer. Não vão mais precisar do leitinho, né, racional de início, de iniciante, de neófito. Vão, de fato, experimentar algo mais sólido e vão cada vez mais crescer. Assim como uma criança, né, e já está encaminhando para a sua pré-adolescência, tem aquela fome, né, natural da própria idade, e ela come coisa mais sólida, assim você vai engatinhando no evangelho, virando criança, virando pré-adolescente, adolescente, adulto, jovem, de meia idade, idoso, e até, eu já digo, nem a morte, mas sim até a outra vida. Esse é o verdadeiro nascimento. Agora, quem não nasceu de novo, não pode comemorar Natal. Vai comemorar o Natal do comércio. Vai comemorar o Natal da Igreja Católica, do costume. Vai presentear as pessoas. Vai fazer rezas a Jesus. Vai fazer confraternização com a família. Mas pouco vai adiantar. Porque, de fato, o Evangelho, a Boa Nova, que é Cristo, que nós acabamos de ler, sobre o nascimento de Jesus, e quando, de fato, os anjos aparecem e dizem para o pastor, ou para os pastores, perdão, que no versículo 10 do capítulo 2 de São Lucas, e o anjo disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, é a boa nova, e será para todo o povo. Quem não tem essa boa nova, pouco adianta. É um mero costume, uma mera tradição, que vai passando de pai para filho, costume pagão, como já disse no início, que não tem respaldo do Evangelho. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E aí, o que acontece? Você vai cada vez mais encaminhando, ou indo para o abismo e sofrendo. Ai, sim, Deus abençoe. Entendi. Depois eu leio as mensagens dos irmãos aí. Pode ficar falando, eu estou vendo as mensagens dos irmãos e depois já vai ter um momento que eu vou ler e vou falar com todos vocês. Então, meus caros, pensamos nisto, que o nascimento, de fato, é este. É claro que para o cristão que já está salvo, que conhece essa verdade, isso aqui já é até irrelevante para ele. No entanto, para quem ainda não conheceu a verdade, ou até se desviou da verdade, é necessário ouvir isto. Ouvir que o verdadeiro nascimento, o verdadeiro Natal, se comemorar, Natal de Jesus, blim blom, chegou o Natal de Jesus, vem o Papai Noel. Nós não precisamos de Papai Noel. Nós não precisamos do Papa, que quem criou a figura do Papai Noel, me parece, foi o Papa Nicolau, né? Que era mais ou menos o velhinho, que ia lá, colocava as coisas na chaminé, enfim. Tem também um simbolismo pagão em cima do Papai Noel, que quer substituir até o próprio Jesus. Inclusive, no ano passado, eu me recordo muito bem, o Papa falou acerca do Papai Noel.
Papa não, perdão, um padre, parece que até o Papa também, dizendo que o Papai Noel muitas das vezes está substituindo no Natal católico até mesmo a figura de Cristo. E é verdade. O Papai Noel tem mais destaque, principalmente para as crianças, do que o próprio Jesus. E nas famílias isso acontece essa mesma coisa, né? As famílias se preocupam com o Papai Noel para dar presente, para fazer isso, o comércio também. Agora, os princípios de Cristo, amarás a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, isso não. Isso pouco se importa, né? Então, é também uma figura maligna, já digo, porque ela vem para substituir o verdadeiro nascimento e a figura de Cristo. Mais outras coisas a ser faladas. O Natal, o verdadeiro Natal, só tem quem teme a Deus e comemora a cada dia. Aquele que voltou para trás acabou morrendo, fazendo o menino Jesus morrer, ou o Jesus que estava crescendo na sua vida morrer. João Batista, certa feita, disse: eu quero que Cristo cresça, ou que deve acontecer isto, que Cristo cresça e que eu diminua. E assim a gente deve proceder. Jamais o eu dominar nossas vidas. Então, Cristo tem que crescer, vai crescendo como criança, como adulto, etc., como já disse. Mas é necessário nós deixar, nós não podemos sufocar isso. É que nem a parábola do semeador. É uma sementinha que caiu num lugar bom, ela germinou e deu seus frutos, mas vai cair em outros lugares e falta até mesmo de cautela da pessoa que deixou, né, a semente não ficar num lugar bom, né, ficar uma semente sufocada, ver um inimigo, etc. Como conta ali, mais ou menos assim. Agora, aquele que está sempre adubando a terra para dar o bom fruto, ou dar uma árvore frondosa com frutos, esse está com Cristo crescendo dentro dele. Esse vai chegar exatamente até a plenitude de Deus, alcançar as dádivas de Deus. Então, quando você peca, quando você não crucifica a sua carne, quando você busca os desejos pecaminosos, o pecado, enganando o seu próximo, adulterando com a mulher do seu próximo, dando falso testemunho, tirando o direito do seu próximo, porque boa parte dos mandamentos é para o próximo, nós, com relação ao próximo, porque nós fazendo isso, nós estamos fazendo para o próprio Deus, quer seja bem, quer seja mal. Então, o verdadeiro homem e mulher de Deus, exatamente que nasceu de novo e que configura o novo Natal, ele tem esse proceder. Os outros não têm. Os outros matam, roubam, agora chega nesse clima natalino, é tudo mil maravilha. Oh, 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 Feliz Natal, Jesus abençoe a todos, Jesus e tal, né? É o que você ouve mais, né? Nessa época do ano que você ouve mais Jesus daqui, Jesus de lá, sem até vergonha, é Deus daqui, Deus de lá, muitas das vezes falado em vão, porque não tem essência. A questão de falar em vão não necessariamente configura você dar glória a Deus, né? Pode ser sim um glória a Deus fraco ou que não venha ter unção, mas sim quando não se tem essência. Você fala o nome de Deus, mas você não tem essência porque não cumpre a sua doutrina. Você só tem aparência. Você só está falando o nome para aparecer para os outros que é uma pessoa de bem, que crê em Deus, etc. E isso é bom na sociedade, né? Mas o sujeito crê como Satanás crê, mas não obedece, e faz coisas erradas, e machuca o próximo, e faz isso, faz aquilo. Agora, me perdoa, né? Tem gente que chega nessa época, né, simplesmente para dizer que está perdoando todo mundo, amar, aí acaba o tempo do Natal, da virada de ano, do Réveillon, ele já começa a fazer mal para outra pessoa. Quer dizer, o sujeito só vem pedir perdão ou reconciliar de ano em ano no dia 25 de Natal. Ou na virada, até a virada. É o que mais que dura. Isso não é evangelho. Nós temos que perdoar todos os dias. Não é só numa data específica. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram quantas vezes nós devemos perdoar, 7 vezes 70. Simbolicamente,
querendo dizer Jesus ali todas as vezes, né? Então, nós temos tudo isso, todas essas crendices, essas coisas todas totalmente fora do caminho de Cristo. Deus abençoe a todos. O irmão está falando aqui, se formatarem um si. Tem até a igreja que é as fiéis, para ser abençoadas, precisa beijar a mão do padre como se fosse um rei da Idade Média, assim, a benção do padre. Estão parecendo, eu acredito que são semideuses alguns padres. Tem tudo isso também, né? A crendice é grande de várias partes. Eu falava no início, os irmãos chegaram agora, que comemora-se o Natal até do mesmo jeito que a católica comemora nas igrejas evangélicas, protestantes. Só você procurar que existe. Parece que uma, bem certinho, é a luterana. Tem lá a sua árvore de Natal dentro da igreja, tem lá o seu culto, presépio, todo simbolismo e representação que Jesus refutou isso, porque a lei cerimonial já era. Ele se fez a própria lei, ou ele cumpriu a própria lei, melhor dizendo, porque a cerimônia, os símbolos, ele passou a ser. Por exemplo, tinha que matar um cordeiro na festa da Páscoa para perdão do pecado. A Páscoa se comemorava por conta do povo ter sido liberto do povo egípcio, o povo israelita foi liberto do povo egípcio, então se comemorava. Então, Jesus simbolicamente foi o cordeiro pascual para perdão dos pecados. E agora não precisa novamente pegar um cordeiro, um animal, matar para sacrifício. Jesus já foi, já era. A mesma coisa, não precisa agora de presépio, remontagem do menino Jesus, porque o menino Jesus agora está aqui dentro. Se nós aceitamos a ele, Jesus está aqui dentro, na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus deixou o seu substituto. Ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas não vou deixar-vos órfãos. Enviarei o Consolador. O Espírito Santo está aqui fazendo a sua obra, né? Está acabando com a sua obra, ou seja, terminando ela. E pronto. Não precisa lá o Jesus. Eu falava também no início que não precisa também cultuar o nascimento de Jesus. Nós temos que cultuar ou dar valor até a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, porque é o que vale. A sua morte trouxe isso, a sua, por conseguinte, a ressurreição trouxe para nós muitos benefícios. Rompeu o véu do templo, perdoou o pecado de todos, né? Não tem mais divisão. Aquele que quer aceitar Jesus vai ganhar a salvação. Nos trouxe uma série de melhorias. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz, né? Então, o valor mesmo não é o seu nascimento, é até a sua morte. Apesar que é legal, porque até mesmo legal no sentido de ser bacana, tá? Falar um pouco do nascimento de Jesus, mas no sentido simbólico, aqui é metafórico até mesmo, né? Não é simbólico de pensão, analogia. Porque Simeão e Ana se alegraram ao ver a salvação, ao ver Jesus. Deus tinha prometido a eles, né, em sonho, que eles viriam a salvação. Eles viram, se cumpriu. Para Simeão e Ana foi legal o nascimento. Agora, para nós, o que adianta saber? Primeiro que nós não sabemos exatamente a data, o dia que Jesus nasceu. E nós temos evidência que possivelmente pode ser março. Outros já dizem que poderia ter sido em outubro, né? Nós não temos isso. Também temos até a questão do ano, que muitos dizem que Jesus nasceu dentro de 4 ou a 6 antes de Cristo. Também não sabemos, né? O mês talvez é o que mais tenha um pouco de noção, né? Porque, principalmente com a referência, no sexto mês, o anjo Gabriel foi falar com a Maria e tal, e deu a anunciação que viria Jesus, ou que ela iria se engravidar de Jesus, obra do Espírito Santo. Mas outras coisas a gente não tem como dados na história. Então fica muito tosco, até muito, de uma maneira muito tola, né, precisar datações. Então, por que a gente vai comemorar o nascimento para Simeão e Ana que estava na época? Era importante, para nós não é importante. Importante é esse nascimento, essa nova vida em Cristo. Esse costume aí eu já disse que é simplesmente comércio. E a ressurreição de Cristo é que nos vale. Porque se Jesus
tivesse apenas morrido e não ressuscitado, o que eu estou fazendo aqui seria tudo de balde. Foi o que Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão a nossa pregação. Porque nós não vamos ressuscitar, porque a nossa morte vai ser como muitos pensam, aí céticos, morreu, acabou. Então, para que pregar Jesus? Não é verdade? Mas Paulo dizia, não, porque nós confiamos que pelo Mestre ressuscitou, nós também iremos ressuscitar naquele dia. E por isso nós pregamos Cristo, o crucificado. Não pregamos Cristo, o menino Jesus. Uma diferença. Veja que até a Igreja Católica deturpou toda essa conceituação, esse significado bíblico. Né? Ela inverteu, dando mais valor ao nascimento do que à ressurreição. Apesar de falar um pouco de ressurreição na Páscoa. Mas a data de Jesus pouco importa. Nascimento. Vamos ver aqui. É verdade, virou rito, misticismo, seitas na qual faz acepção de pessoas. Nós temos que cultuar o ser de Cristo, andar com ele, andou, olhar a realidade, interpretá-la da forma que ele interpretou. Ser ele não modernamente na existência, verdade? Então, o Natal verdadeiro de Cristo, Feliz Natal, você dá para si mesmo, Feliz Natal, porque eu aceitei a Jesus, porque eu tenho uma nova vida. O irmão também que aceitou a Jesus, que tem uma nova vida. É isso, Feliz Natal. Toda hora que alguém se converteu ao Evangelho, aceitar Jesus, você, de vez de dar a paz do Senhor, você pode dizer Feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe. Feliz Natal. É o nascimento ali. Passa a ser o nascimento. Apesar de Cristo ter dito que tem que nascer da água, do Espírito, tem que passar pelo batismo, tem que receber o Espírito Santo, mas já é um início de batismo ali, de nascimento. Né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tem um indício da água e do Espírito. Mas já aceitar Jesus é um passo já para o nascimento. É como se tivesse grávido de Jesus. Ou grávida, de quem seja a mulher que converteu. E que vai dar à luz a Jesus quando cumpre a justiça divina nas águas e recebe o Espírito de Deus. É isso. Uma bela metáfora para a gente meditar. Mas ele vai falar essas coisas para muitas pessoas, principalmente os carolas, os beatos, que seguem a tradição católica. É complicado, né? Muito complicado. O Natal é só um ritual mesmo, uma lembrança, mas não podemos esquecer que devemos cultuar diretamente, claro, exatamente. E na realidade, a origem do Natal foi deturpada, porque se você for pegar a origem do Natal, da maneira, tirando a questão do paganismo, como a Igreja Católica outrora fazia, não tinha tanta essa apelação pelo comércio, né? E começou depois que a Igreja se separou do Estado, depois da Idade Média, é isso na Europa, depois foi vindo para o Brasil, tivemos essa secularização do Natal, ou seja, ele deixou de ser uma data cristã religiosa ou até mesmo um feriado religioso e passou a ser não só o feriado, mas algo que viesse até mesmo fazer parte de pessoas que têm outros tipos de crenças e de credos, ou até que não tenham, né? Porque virou costume. Você não pode pensar em Natal sem pensar, por exemplo, no amigo invisível, né? O amigo secreto. Você não pode deixar de falar de Natal se não falar do Papai Noel, somente para as crianças, da árvore de Natal, você vai ver nos shoppings, né? Você vai ver no comércio. Você não vai falar de Natal sem falar do menino Jesus, fica lá para terceiro e quarto. E os três reis magos, o presépio, fica lá para secundário. O comércio está ligado, você pode analisar. O Papai Noel, que foi criado depois da instituição até mesmo do Natal, porque o Papai Noel tem a figura do Nicolau, enfim, uma história um pouco longa até de se contar. Tem a árvore de Natal e depois vai vir Jesus. Então, até mesmo isso é fora do conceito de Cristo.
Sem falar da ceia de Natal, né? Que nem é aquela ceia que Jesus comeu, não é a ceia da sua morte, muito menos a ceia. Nós não temos registro que após Jesus nascer, José e Maria foram cear, né? Nós não temos isso. Nós temos registro que depois de 8 dias Jesus foi circuncidado. É isso que o versículo diz, né? Os pastores foram lá visitar ele na manjedoura e tal, e avisados pelo anjo. Isso é pelo menos o que São Lucas disse. Mas se você for analisar os outros evangelistas, eles vão dizer outras coisas um pouco mais diferentes. Então, em síntese, o que acontece? Nós que somos cristãos, à luz do Evangelho da Palavra de Deus, nós temos que ter essa mentalidade. Pensar que, ainda, às vezes a gente tem que participar porque tem familiar, tem amigo, está numa empresa e é prático da empresa você fazer aquilo. Talvez se você não faça, você fica até taxado como uma pessoa que não tem amor, que é antissocial, etc. Aí você tem que participar lá de uma ceia, fazer um amigo visível, tá lá tendo uma foto, uma selfie no meio da árvore de Natal e tal. Mas o intuito, e você tem que ter isso na sua mente, que aquilo ali não é o Natal. O Natal é uma outra configuração. O Natal em Cristo Jesus é convertimento, é transformação, é metanoia, é se converter de fato, de dentro para fora. Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Já está pegando essa cultura. O Natal é coisa de pagão, que criaram outros arquetípicos, ou arquétipos de Deus, como Papai Noel, Deus do presente e por aí vai. Idolatria, misticismo, até macumbaria. É verdade. Tem elementos aí de várias, comprovados, de várias religiões, né? Tem até a figura de Mitra, a questão, me parece que o dia de 25 de Natal era a comemoração do Deus Sol, né? Não sei se o irmão souber, eu já não me recordo mais. Eu tenho um vídeo, eu vou colocar aqui no canal, eu fiz no ano passado, que eu explicava tudo isso aí. Eu vou editar e vou colocar. Eu não me recordo mais, mas eu sei, já li bastante acerca da história, que tudo é paganismo, desde a árvore de Natal, por exemplo, o Papai Noel, amigo secreto, etc. Tudo. A gente também tem que decidir separar uma coisa da outra, né? Eu não vejo problema, por exemplo, a questão de amigo visível, que muitos podem dizer, amigo visível é coisa pagã, mas é um costume de troca de presente. Qual é o problema de trocar de presente? Não tem problema. Agora, cultuar Papai Noel, cultuar a ave, etc., já é uma coisa bem diferente. Eu, na realidade, com relação a Natal, eu bem cedo já, também nunca, não caí nessa farsa. Bem cedo já não caía mais nessa farsa. Até que um dia eu percebi que a minha avó, como eu fui criado com meus avós, e até a minha mãe, colocava um presente atrás do sofá, e depois dizia para mim ir lá. Eu fui ver um dia, aliás, eu fiquei acordado um dia e vi que era eles que tinham colocado. Acho que eu tinha 5 ou 6 ou 7 anos. A partir daquilo ali eu comecei a duvidar. E acho que isso até é uma coisa errada, porque engana a criança, né? É uma mentira. Ensina até mesmo a criança a acreditar em fantasia, em ilusões, e nós devemos instruir o menino no caminho do Senhor. Isso é muito errado, essa questão aí. Depois, mais tarde, quando eu tinha 13, 14 anos, eu até fui Papai Noel. Mas aí não era Papai Noel para entregar presentes escondidos, era mais para jogar balas, bombons para crianças carentes. Até é um ato interessante, porque, coitadas de crianças, necessitadas até vinham atrás de mim como eu fosse até mesmo o pai delas, muitas delas não tinham pai e tal, comunidades carentes aqui da cidade, me recordo muito bem e guardo isso na memória, crianças assim ávidas, sedentas, né, pro Papai Noel, porque é aquela figura mitológica, aquela figura que para eles até significa mais do que seus próprios pais, porque às vezes eles não têm pai, né? Ou pai vivo, ou não tem até mesmo pai presente, aí tem aquilo. Mas essa questão ali do presente eu sempre achei muito equivocado essa parte. Vamos ver aqui os comentários.
E os feriados, irmão, o que você acredita? Muitos são paganismo? Boa parte deles, né? Sem falar que boa parte, né, perdoa a redundância, é católico, né? É religioso católico. Aliás, não estou aqui com a internet para ver, mas me parece que agora em dezembro, acho que dia 10 de dezembro, se é 10 de dezembro, nós temos o dia do evangélico, né? Dia do evangélico. Se não é dia 10 de dezembro, já foi agora em novembro. Então, nós também tem alguns feriados, entre aspas, protestantes, mas boa parte é religioso e boa parte é paganismo, né? Boa parte é paganismo, influenciado, né? Tem uma pincelada do evangelho, mas é como a Páscoa, né? Que também não se sabe o dia que Jesus morreu. Aliás, o dia, quer dizer, sabemos que possivelmente ele morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, mas não sabemos a data do dia, né? Nem o mês e nem o ano. Então, e você percebe que na Páscoa nunca sai numa mesma data. Né? Não sai no mesmo ano. Tem hora que a Páscoa é em março, tem hora que a Páscoa é em abril, já foi até em maio. Né? Não tem uma coisa precisa, né? Diferente do Natal. Então é outra coisa também equivocada. Tem muita coisa na cultura virada para o paganismo, como o Cosme, Damião, Dia das Bruxas, é verdade. Tem várias coisas, né? Nossa Senhora, dia 12 de outubro, que é em dia, já aproveito, Dia das Crianças, Dia da Nossa Senhora, entre aspas. Como se Deus tivesse mãe, tivesse senhora, enfim. Mas o que que você pode fazer, por exemplo, com pessoas que são desde pequena acostumadas a isso, são idosas já? Você pegar o evangelho fica complicado, só Deus para ter misericórdia dessas almas, para elas deixarem a idolatria, deixarem as coisas que são consideradas paganismo. Muitas delas morrem a si mesmo. Eu não sei como é que fica isso, ou pode ficar. Eu creio até que se eles criam em Deus de verdade, poderiam ou pode ser salvo, porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, e eles, por conta da sua ignorância, podem ter alcançado a salvação. Né? Porque mesmo que se falasse para eles, a sua mente estava tão cauterizada que não conseguia, até por conta de ser, né, muitas vezes essas pessoas sem escolaridade, é complicado entrar uma nova concepção, um novo evangelho, que foi totalmente perturbado pela Igreja Católica, etc. Agora, essa geração nova aí, juventude, isso aí não tem desculpa, não. São indesculpáveis. Porque o evangelho está sendo pregado aí na internet, está sendo pregado aí de várias formas, em várias partes, né? Diferente das pessoas um pouco mais antigas, por exemplo, eu percebo aqui na região, perdão, inclusive eu coloquei aquele vídeo lá daquela primeira santa, que é aqui próximo, da minha cidade, do Brasil, que nem é do Brasil, é da Itália, e são imigrantes italianos, aqui foi colonizado por imigrantes italianos, então tem muita coisa do catolicismo. É difícil você falar de um verdadeiro Natal. Oh, o verdadeiro Natal é assim. Aí eles vão dizer, ah, você é muito. Ele chega a dizer que os cristãos evangélicos eles são até intransigentes, eles são até intolerantes, são até pessoas más, porque querem forçar uma crença como fosse, né, algo inverídico. É complicado. Somente aquele que é apaixonado pela sua igreja, né? Que diz que é a igreja que salva, a igreja católica que salva, e pela doutrina da mesma. Olha, a Páscoa, creio que não, irmão, pois a Páscoa foi fundada por Deus depois de. Não, assim, a Páscoa não, mas é a datação da Páscoa, né? Que não bate na data. Né? Mas é que eu digo que é o paganismo da Páscoa é o coelho, né? É o que representa a fertilização, exatamente, a fertilidade, né? A figura coelho, Páscoa, coelho, não se comia, não era um cordeiro, como é que é o coelho, né? Ovo da Páscoa também, chocolate, tem um paganismo. Se você for ver o próprio ovo da Páscoa, então eu estava falando a respeito da dificuldade de pregar o evangelho para essas pessoas, né?
Fica muito complicado. Eu tinha outra coisa para falar, mas me fugiu agora. É isso, é verdade, pois é. E tem outras coisas também na própria Páscoa que, é, por exemplo, eles acreditam num grão milagreiro, né? Na lágrima de milagre, tem uma coisa assim, que até minha avó dizia, porque a minha avó foi criada bastante mesmo no catolicismo, depois se converteu e ela dizia que eles criam assim. Eu nunca soube, né? Eu não fui católico, vamos dizer assim. Batizado só na católica, mas não fui doutrinado ou catequizado, vamos dizer assim, na católica. Ela dizia que tinha um. Isso é paganismo também. Que diz que se você furasse a terra no dia que Jesus, entre aspas, teria nascido, ou cortasse uma flor, alguma coisa que ela chorava, ou que a terra mostrava alguma coisa de indiferente, uma cor meio avermelhada. Tinha essa crendice também. Depois também você não poder comer carne, comer peixe, né? É outra crendice também. Tá? Tem várias outras coisas aí para falar. Eu queria me lembrar o que eu ia falar, estava na ponta da língua, eu me distraí aqui e perdi um pouco o foco, mas é porque vem o que eu ia falar. O fato é que a gente tem que pautar realmente pelo evangelho genuíno, né? Não vamos desrespeitar as outras crenças, até o culto que a Igreja Católica faz esse Natal, a questão do comércio, mas nós sabemos que não podemos dar valor de maneira alguma a isso que é pregado aí, né? E o interessante é que é só nessa época, durante o ano todo se faz uma série de pecados, uma série de transgressões, e não, só nessa época, quando não é nessa época, é na Páscoa. Aliás, isso configura até mesmo o que o povo israelita fazia, e nós não estamos mais sobre a antiga aliança, sobre a óptica de Deus com relação a Israel, mas agora como igreja, porque Israel tinha períodos, prazos para pedir perdão para Deus, tinha períodos, prazos para dar dízimo, para fazer as ritualísticas. Agora em Cristo nós não precisamos nem mais de períodos, nem de mais de tempos e nada, né? Porque Paulo chegou a dizer que agora nem mais lua nova, nem mais sábado, nem mais nada subsiste em Cristo Jesus, né? E se for para guardar alguma coisa, que é para guardar dia, meses e anos, no sentido de que nós temos, de fato, que temer ao Senhor constantemente, todo dia, né? Fazendo a sua vontade. Diferente do povo de Israel, que tinha lá um período para adorar o Senhor, tem um período para pedir perdão, e é isso que a Igreja Católica faz, né? Tem um período para relembrar do nascimento de Jesus, Natal, tem um período para relembrar da ressurreição, que é a Páscoa, e pronto. Aí fora outros dias dos outros santos, né? Vai deixando seu like aí, irmão, vocês estão aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Semana Santa só pode comer peixe. Pois é. Feriado, outra besteira, porque o Evangelho chama-nos para sermos santos todos os dias. É verdade. E o feriado, né? Parece que não, é feriado, agora eu vou para a igreja orar. Aí é feriado, quem trabalha não vai para a igreja orar, vai para a praia. A curtir lá o veraneio, se é a questão agora do Natal, vão para a praia. Ou vão viajar, vão visitar lugares, vão para a igreja, é difícil. Então, é um feriado que já não. Se no passado, verdade, funcionava, né? A pessoa eles eram mais carola, mais temente mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, a igreja católica. Agora não são tanto assim. Agora virou um feriado um pouco mais secularizado, vamos dizer, ou ecumênico também. Mas o verdadeiro Natal, voltando ao foco, o verdadeiro Natal, de fato, é sermos a luz do mundo, o sal da terra, novas criaturas. E não isto aí, né? Precisamos de símbolos, precisamos de Cristo. Não precisamos de árvore de Natal, nós temos a árvore da vida. Não precisamos de Papai Noel, nós temos o próprio Papai do céu. Não precisamos de presépio, porque nós temos os anjos que configuram exatamente aqueles que guardam e que de fato nos protege. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Os três magos vieram ver
Jesus porque foi seguir a estrela para seguir Jesus, para ir atrás de Jesus. Quem nos guia agora é o quê? O Espírito Santo para nós ir a Jesus. Então não precisamos de presépio, não precisamos de três reis magos, não precisamos de Jesus na manjedoura, porque já temos Jesus aqui dentro. Então veja que isso realmente no Evangelho é errado, não procede. Deixando o seu like aí mesmo, irmão. Estamos aí com 5, 6 pessoas. Quero 4 likes. Se tiver mais alguém para dar, dê. É bom. Outra coisa, nós lemos aqui no versículo 14, né? Nós lemos do 6 até o 14 do capítulo 2 de São Lucas. E no 14 diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até isso a Igreja Católica modificou, né? Ela diz: Glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens na terra. Ela inverteu esse versículo aqui, querendo dizer que o homem estava acima de Deus. E o que está no texto é: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? E ela diz que é boa vontade para com os homens. Enfim, ela inverte ali e dá para entender que é. Já não me recordo a expressão, se os irmãos cristãos souberem dizer, a inversão do capítulo 2, do versículo 14, São Lucas, me passa aí. Sei que ela inverteu para dizer que os homens, né, a vontade para, aliás, paz para com os homens de boa vontade. Parece que é assim. É verdade, necessário que eu diminua e Cristo aumente. Claro, Cristo tem que estar crescido. Aliás, talvez eu não encontre aqui o versículo, que Paulo fala que nós também temos que crescer, temos a estatura de pessoas de Cristo. Eu não vou recordar o versículo, fala, me parece em Coríntios. Estou numa Bíblia muito ruim para analisar isso aí. Então ficamos com isso. Eu vou falar mais sobre Natal, tá? Eu não vou me estender mais, porque já passa das horas aí, acho que já deve ser mais de meia-noite, aliás, de 1 hora. Vou falar mais de Natal, tem um vídeo preparado que eu vou falar acerca de árvore de Natal, acerca de presépio, acerca de Papai Noel, de tudo, né? Preciso tirar a dúvida aí da datação também, se é verdade que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, qual seria a mais correta, também não é a certa também, mas seria mais quase que concreta. E essa reflexão, essa mensagem foi exatamente para dizer que o verdadeiro Natal não é aí os pisca-pisca, o Papai Noel jogando a balinha para as crianças, né? Não é, os presépios, os anjos, Rei Mago, etc. Tudo isso. O verdadeiro Natal é Jesus Cristo na sua vida, você ter aceitado e Ele estar permanente em vossa vida e você continuando a viver em novidade de vida e agradecendo ao Senhor. Isso é nascimento. Né? Nascimento de novo, da água do Espírito, quando cumpre a justiça também. E até mesmo podemos falar acerca do menino Jesus simbolicamente ao dizer que nós temos que ter uma criança interior. Né? Ou deixar, não Cristo ser criança, porque também Cristo ser criança fica complicado, né? Nós temos que deixar Jesus amadurecer ou crescer ainda mais em nós. Agora, nós podemos falar a questão da criança porque Jesus disse que delas é o reino dos céus, né? Então a gente tem que ter a simplicidade das crianças, a pureza das crianças, o perdão das crianças, que elas perdoam imediatamente e de verdade, né? Que elas amam de verdade, que elas têm inocência. E não é ingenuidade, nós não devemos ser ingênuos, bobalhões, pessoas que não assumem responsabilidade, porque esse lado da criança, do menino, o apóstolo Paulo condena. Ele diz que é para nós não sermos meninos na fé. Né?
E Jesus já disse que as crianças podem deixar vir a eles, que elas do tal, ou delas são o reino de Deus, mas não é os meninos da fé. É a criança no sentido, obviamente, vamos colocar assim, da sua angelicalidade, ou seja, de quase um anjo mesmo, né? Pureza, simplicidade e santidade. Deus abençoe os irmãos, boa noite. O que eu tinha para falar a priori era isto, tá? Deus abençoe, paz de Cristo e até a próxima. Boa noite a todos. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.